acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido jamais. Alô, alô, muito boa tarde. O Globo Esporte ao vivo está no ar. Vem com a gente porque tem muita coisa para te contar, hein? O Cruzeiro tá fora da Copa do Brasil, uma eliminação dramática contra o Corinthians. Assunto para daqui a pouquinho. Mas antes, bora de notícia quente nessa segunda-feira. O técnico Leonardo Jardim está de saída e não fica no Cruzeiro para a próxima temporada. Assunto para Giovana Pires, que está na Toca da Raposa. Inclusive, Giovana, olha só onde a Giovana tá, na sala lá de entrevista de coletiva, porque o Leonardo Jardim vai se despedir, não é isso? Da torcida. Conta pra gente, Giovana, muito boa tarde. Estou aqui naquela movimentação clássica, caótica da imprensa. Lages, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Como você destacou, manhã agitadíssima do Cruzeiro hoje, logo depois dessa eliminação na Copa do Brasil. A gente está aqui na sala de entrevista coletiva da Toca da Raposa 2. Jornalistas já estão posicionados, todo mundo está por aqui à espera do técnico Jardim, que vai poder falar sobre essas últimas horas, sobre como tomou essa decisão e tudo mais. Quem vai conversar com a gente antes dele vai ser o Pedrinho, o Pedro Lourenço, que é presidente da SAF do Cruzeiro, vai também dar uma palavra e explicar um pouco de tudo isso que aconteceu nessa manhã. O que a gente sabe é que o Jardim tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026 e como a gente já vinha trazendo por aqui nas últimas semanas, ele tinha esse desejo de não exercer mais a função de treinador. Então, por isso, decidiu realmente deixar o Cruzeiro. O Pedrinho chegou a conversar com o treinador, ofereceu até outro cargo dentro do departamento de futebol do Cruzeiro para ele, acabou não conseguindo. Enquanto isso, então, o Cruzeiro está aí em busca já do mercado de outros nomes. A gente chegou a falar no início sobre Arthur Jorge, seria esse principal nome, que já foi técnico campeão pelo Botafogo em 2024. Agora, o nome da vez é o técnico Tite, é o nome que mais agrada a diretoria do Cruzeiro, seria o nome que está mais dentro do perfil do planejamento do time para os próximos anos. E daqui a pouquinho a gente vai poder voltar para poder mostrar um pouco mais do que vai dizer técnico Leonardo Jardim, ex-comandante do Cruzeiro. Possível novo técnico, assunto para daqui a pouquinho com o Henrique Fernandes. E você com prioridade aqui no Globo Esporte, combinado, hein, Giovana? Pintar alguém aí, alguma informação, já chama a gente aqui que você tem prioridade. A gente vai falar agora do jogo de ontem, a parte mais difícil o Cruzeiro conseguiu, né? Reverter aquela vantagem que era do Corinthians nos 90 minutos. Só que o Corinthians e o Cruzeiro fizeram um jogaço com 3 gols. Apreensão e explosão. Um garoto de 19 anos que quase foi herói. Que estrela! Entrou o chamado de última hora do banco de reservas. A fé e o incentivo. Um goleiro que falha, mas se agiganta. Cássio! Um jogo que sufoca o torcedor, que frustra por histórias que nem sempre são predestinadas. Na hora H! Cruzeiro em campo na Arena do Corinthians, em dívida com o torcedor por uma boa atuação. A minha esperança é na história, na camisa, na tradição. Quem tem mais tem 6. A camisa pesa demais. Tem que acreditar até o final. E em dívida no placar. A gente jogou muito mal no primeiro jogo. Leonardo Jardim escolheu Matheus Henrique para o lugar do suspenso Romero. E Sinisterra para o ataque. Limpou, invadiu, Sinisterra, pé direito, bateu para fora do gol. O jogo era sobre isso. Acreditar, insistir. Foram 5 finalizações do Cruzeiro no primeiro tempo. Matheus Pereira quase fez mais uma de suas obras-primas. Que bola do Matheus Pereira! Olha o goleiro do camisa 10. Nem mesmo um dos artilheiros da Copa do Brasil conseguiu marcar. O Jorge bateu, defendeu um gol! Mas o jogo era sobre isso. Entender que o imprevisto... Sentiu. Quem é que sentiu? Sinisterra. Pode virar a solução. O Arroio já está pronto para entrar. Ao que tudo indica, vai ser a primeira mudança no Cruzeiro. Arroio precisou de só 9 minutinhos em campo. Usou o Arroio! Cabuloso gol do Cruzeiro que vai pulverizando a vantagem do Corinthians e empurrando a decisão para os pênaltis. Arroio!
gente tinha que pressionar eles aqui, ficar com o maior tempo com a posse de bola. A gente conseguiu fazer um grande primeiro tempo, mas não tem nada ganho e voltar da mesma maneira para melhor. E foi numa tabela desde o campo de defesa, com a posse de bola, que Lucas Silva achou Caio Jorge. Caio Jorge veio de trás, Arroio pediu, Caio deu, Arroio dominou, já fez um, bateu! Subiu a bandeira. Foram 2 minutos de apreensão, de análise no VAR, até o êxtase. Gol confirmado, 2-0 para o Cruzeiro em cima do Corinthians. Arroio estava ali. Cruzeiro na frente pela classificação. Mas durou pouco, menos de 5 minutos. Cássio afastou, olha o gol, Bidu! Gol! Diminui, vai levando de novo a decisão para os pênaltis. O time ainda precisou segurar uma pressão do Corinthians, que chegou a finalizar 5 vezes num espaço de 4 minutos. Bidu, na trave, voltou, Cássio pegou, largou, pega de novo! 2-1 no placar, e Jardim deu uma última cartada, que definiria o capítulo final dessa história. Vamos para os pênaltis em São Paulo! Aí, na hora dos pênaltis, todo mundo ficou de olho em quem? No Cássio. Olha essa imagem aqui, gente. Ele rezando no banco de reservas antes das cobranças. O Cruzeiro precisava de um herói e por pouco não foi o Cássio. Disputa de pênaltis. Entre 2 goleiros pegadores de pênaltis. Entre 2 das maiores camisas do futebol brasileiro. No primeiro duelo, valeu a experiência. Cássio defende a cobrança de Yuri Alberto. 5 pênaltis defendidos pelo Cruzeiro. 42 na carreira. Infelizmente, não conseguiu ser mais competente que o Corinthians nos pênaltis e acabou sendo eliminado. Matheus Pereira, Wanderson, William, Lucas Silva. Todos cobraram e marcaram. Quis logo o destino que a bola da classificação caísse nos pés de Gabriel Barbosa. Era só fazer. Partiu, paradinha, Gabigol bateu, defendeu o Souza! É inadmissível um jogador igual o Gabriel chegar e bater um pênalti desse jeito. Manchou a passagem dele no Cruzeiro, ele que vai caçar outro rumo. Base do Cruzeiro, Gabigol. Série de 5 cobranças empatada. O Wallace perdeu. E Leonardo Jardim viu o Corinthians celebrar a classificação. Partiu, Bidon, bateu, acabou! Corinthians, finalista da Copa do Brasil! O maior campeão da Copa do Brasil se despede na maneira mais dramática de um mata-mata, a disputa de pênaltis. Fim de temporada e do sonho do heptacampeonato para quem tanto acreditou. Frustração, né? A única palavra que dei pra falar, frustração. O ano que vem, tenho certeza que o Cruzeiro vai voltar mais forte. A fé de um goleiro experiente, que conhece o caminho das vitórias. E a persistência de uma torcida acostumada a vencer. Quem tem mais tem 6. Mas ainda mais obstinada ao principal significado de ser torcedor. Mais esperança, acho que é amor pelo Cruzeiro. Quem já tá aqui comigo, Henrique Fernandes. Como é que você tá? Tudo certo, meu velho? Bem, você sabe que eu gosto de colocar na fogueira, como sempre, né, bicho? É o seguinte, cara, você acha que o Gabigol foi displicente na batida? Claro que ele podia ter feito coisa melhor, a gente tá vendo a cobrança dele, mas essa passada dele pra bola, olhando o goleiro, é uma passada clássica. Ele bate pênalti assim, ó, pênalti contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele perde, mas faz no rebote. Campeonato Mineiro semifinal, ó, mesma caminhada, mesmo olhar pro goleiro. Eu acho que o que pegou ele no jogo de ontem foi o Hugo, um goleiro que já o conhecia do Flamengo, que mexe a perna ali sugerindo que saltaria pro outro lado, mas salta pro lado que o Gabigol tentou deslocar.
Então eu acho que ele não foi displicente, ele só fez uma cobrança abaixo das que ele fez, principalmente na carreira dele no Flamengo, em que ele tinha um aproveitamento muito alto. O Gabigol agora vai ter que administrar essa situação com a torcida, claro, né? É verdade. E, inclusive, a gente pode continuar falando um pouquinho aqui a respeito como que fica essa situação do Gabigol, né, cara? É delicada, né? Porque, afinal de contas, ele acaba sendo o grande personagem, né? Agora, eu queria levantar um outro ponto do jogo de ontem, que o pessoal tá repetindo bastante. Polêmica de arbitragem, ó. Esse lance envolvendo o Caio Jorge e o André Ramalho, o braço atinge o rosto do jogador do Cruzeiro, muita gente imaginava que era lance para cartão vermelho, eu achei lance para amarelo, porque tem uma disputa de bola embaixo, não é uma cotovelada, bate em cheio, para mim lance para cartão amarelo, e no segundo tempo o próprio Ramalho faz uma falta no Arroio, também para amarelo. Agora um detalhe, ano passado no Campeonato Brasileiro, o André Ramalho fez a mesma coisa com o Luciano, olha só. Atingiu o Luciano no rosto e foi expulso nessa ocasião. Brasileiro de 24, né? Brasileiro do ano passado. É critério de arbitragem, né? Problemas que a gente vê em cada jogo. Henrique fica aqui com a gente porque ainda tem muito assunto. Tem Leonardo Jardim falando lá na toca. Daqui a pouquinho a gente já volta com essa despedida do Leonardo Jardim e Henrique falando sobre o possível novo técnico. Aí não sai daí. Vamos ver o que o Leonardo Jardim tá falando nessa despedida do Cruzeiro? E o nosso contrato era um contrato até 2025. No final havia a possibilidade de quer eu, quer o clube de sairmos, e eu acionei essa cláusula de poder sair agora e não renovar para 2026 por motivos que são muito pessoais. Primeiro, o desgaste que tudo este ano, não só desportivo, mas as minhas coisas pessoais me criaram, e alguns sinais alertaram-me, dizer: Jardim, para um pouco, que a tua saúde física e mental tem que ser preservada. Não é a primeira vez que eu faço isto, fiz no Mónaco, depois de 6 anos no Mónaco parei 1 ano e meio para refletir um pedacinho sobre a vida, para me recuperar e para estar com energia, porque eu não acredito que o trabalho de treinador pode ser feito de qualquer forma. O trabalho de treinador a gente tem que estar a 200%. E é o que o Pedrinho diz, eu aqui sempre estive a 200%, e eu não consigo lhe dar esses 200% agora no início de janeiro, no início do ano, do próximo ano, por isso é que, como diz o brasileiro, eu vou meter o meu time fora de campo. Meu velho, o que você acha dessa mudança, né? É uma quebra de trabalho, não tem como. É isso, primeiro números muito bons, muito mais vitória que derrota, 26 vitórias, 11 derrotas, 55 jogos, faltou um título, porque era trabalho para título, o grande problema para mim é a ruptura agora. Porque a sensação que a gente tinha que esse primeiro ano do Jardim era construção de bases para um ano ainda mais forte no ano que vem, né? Se ele tivesse essa janela de transferências exatamente, para poder, com os diagnósticos que fez no elenco, trabalhar, já conhecendo os jogadores. Então é um duro golpe para o Cruzeiro essa saída, mas é uma decisão pessoal. A vida pessoal está à frente do trabalho, o contrato permitia, o Jardim sai, para mim, pela porta da frente. É uma pena a interrupção, mas sai na boa. Quem sabe para voltar no futuro, porque o trabalho foi muito bom esse ano, né? Agora, o nome que está no radar, nome forte, Adenor, Tite, técnico de seleção de Copa do Mundo. Eu acho que tem um trunfo, além do trabalho e da qualidade do Tite. O Tite é um cara muito organizado, campeoníssimo, experiente no futebol brasileiro, mas para mim um trunfo que pode pesar para uma vinda bem sucedida no Cruzeiro é que ele tá parado, mas com muita vontade de retomar a carreira. Ele vem da passagem no Flamengo, que foi frustrante, e na seleção brasileira também pela Copa, porque o trabalho na seleção, os ciclos foram bem conduzidos. Então acho que o Tite, com esse tesão, essa vontade de dar certo no Cruzeiro, pode dar uma combinação boa. E vai se deparar com um Cruzeiro muito mais organizado, porque o Jardim deixou uma estrutura, o Cruzeiro trabalhou também nos seus organogramas, administrativamente, financeiramente. Acho que o Tite chega para encontrar um Cruzeiro que vai lhe dar boas condições, se ele for contratado, ainda não há nada fechado. E acho que é um cara que consegue muita aplicação tática do jogador. Sim. Da nossa programação, a gente estava confiante com que o Cruzeiro passasse aqui do Corinthians. Felizmente teve aquele lance lá em Belo Horizonte, nítido da mão do Depay, e hoje o Cruzeiro amassou o Corinthians na bola. Agora, sobre os pênaltis, se eu sou jogador profissional e eu sou o último batedor, o que eu faço? Eu fecho o olho e enfio a bola pro gol, velho. Não tenho que ajeitar, não tenho que olhar, é o último pênalti. Então, a torcida, ela tá indignada mesmo, porque o Cruzeiro era para ter passado do Corinthians hoje. A gente fretou avião, tem gente que veio de caravana, chegou aqui atrasado, tá todo mundo cansado. A gente só queria voltar para Belo Horizonte com a vitória, com a classificação, mas não deu. Se olharmos em termos emocionais, só emocionais, foi um fracasso total porque não ganhamos títulos este ano. Foi um dos maiores fracassos da minha vida como treinador, porque eu gosto de ganhar e não ganhei hoje aqui.
exatamente sobre esse time do Cruzeiro foi a mudança de postura nesse segundo jogo. Matheus Pereira, o que eu falei sobre você, eu vi o seu sentimento, eu vi a torcida do Cruzeiro presente na Toca e como você abraçou essa torcida. Tô confiante pro ano que vem, Leopoldo Siqueira, e vamos que vamos. Ano que vem sem Leonardo Jardim, não é isso? Vitor Moreira, ao vivo, direto da Toca da Raposa 2. Bancada Democrática, sem Leonardo Jardim, né, que aí agora anunciou o Cruzeiro recentemente essa rescisão amigável. E aí a gente está aqui na porta da Toca, hoje tem uma coletiva do treinador. E aí, obviamente, para explicar, né, essa saída, o motivo pelo qual ele deixou o Cruzeiro, também, obviamente, vai estar nessa coletiva o Pedro Lourenço e também a diretoria do Cruzeiro. Vamos ver o que vai ser falado aqui hoje na Toca em relação à saída do treinador e também se já tem aí algum acerto com o novo comandante do Cruzeiro. Tá certo, Vitor. O meu querido Hugão, pergunta para ele aí quem vem. Leopoldo Siqueira, tem 2 nomes na lista, né? A gente tem o Arthur Jorge e também o Tite, que estão aí na lista, né? E eu queria saber do Vitor se realmente ele confirma se são esses 2 nomes mesmo que poderiam aparecer e pintar na Toca da Raposa. Ogão, em relação ao Arthur Jorge, realmente era o plano A da diretoria do Cruzeiro. O problema é que ele está no Al Rayyan, né? Lá do mundo árabe. E aí negociar com o árabe é difícil demais. Eles estão querendo uma multa rescisória muito alta, o Cruzeiro não vai pagar essa multa. Então aí o plano A se torna o Tite. Também a diretoria conversou com o Pesolano, né, correndo por fora aí nessa lista, mas o Pesolano e o Tite são 2 nomes que estão nessa lista aí de substitutos do técnico Leonardo Jardim. Resta saber se realmente a diretoria do Cruzeiro vai acertar com um deles. O certo é que hoje à tarde tem uma reunião entre a diretoria do Cruzeiro e também o técnico Tite. Poderia ser aí já o indício de um acerto com o ex-treinador da seleção brasileira. A cobrança tem que ser devida, sem dúvida nenhuma, a Gabriel Barbosa e o Wallace. Sou muito agradecido ao Leonardo Jardim, mas acho que as trocas que ele fez no final não era condizente ao momento que o Cruzeiro estava caminhando para o jogo, que foi o momento dos pênaltis. Acho que alguns jogadores deveriam permanecer em campo sim, para poder bater a cobrança, para ter as cobranças de pênalti ali. Mas enfim, são coisas que acontecem no futebol. Sou agradecido ao Leonardo Jardim e acho que todas as cobranças ao Gabriel Barbosa são merecidas sim, pelo valor, por aquilo que ele fez em campo, porque o pênalti que você bateu foi de maneira muito displicente, Gabriel Barbosa. Muito displicente. Gabriel? Não se bate pênalti dessa forma. Você tinha que ter pegado o exemplo dos seus amigos que bateram antes de você. Todos muito convincentes, convictos. E aí pegou a bola e bateu muito rápido. Ou seja, você deu chance para o goleiro do Corinthians antecipar a sua tomada de decisão. Agora, o Lucas Silva, que pênalti que você cobrou. Muito obrigado, meu capitão. Você representa o espírito cruzeirense. Obrigado, Matheus Pereira, colocou a bola debaixo do braço e foi pra cima. Muito apoio a esse time e cobrança a 2 jogadores, Gabriel Barbosa e o Wallace. O Wallace, desde que chegou, não se justificou e o Gabriel Barbosa pelo pênalti cobrado da forma que ele cobrou. Você falou com Vitor Moreira, com informações da saída de Leonardo Jardim. Vitor. Vamos lá, Léo. Só passar rapidamente os números do Jardim, né? 58 jogos, 27 vitórias, 19 empates e 12 derrotas. Ele encerra, então, esse trabalho um pouco mais de 10 meses à frente do Cruzeiro. E aí, como a gente estava conversando, né, no primeiro bloco, o Tite e o Pesolano são um dos nomes, né? Um dos nomes ali, 2 dos nomes que estão nessa lista de novos treinadores, né? Que podem ser aí o novo técnico do Cruzeiro. E aí a gente tem também o plano A, que é em relação ao Tite. Ele está com 64 anos, não treina nenhum clube desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo. Por outro lado, o Pesolano estava no futebol europeu, no Valladolid da Espanha e também no Watford da Inglaterra, 2 trabalhos que não foram bem sucedidos. Aí está no mercado o Cruzeiro de olho nesses 2 treinadores. Por enquanto aqui na Toca, um entra e sai de carro danado, mas nada ainda de Leonardo Jardim por aqui, viu, Léo? Pois bem, Vitor, a gente tem uma tela aí, eu pedi o Lauro para pedir o pessoal do Switch, o bichinho para rodar, e a gente tem uma enquete no nosso X, @alterosaesp. Essa tela aí. Quem é o treinador ideal para o Cruzeiro? O Tite, aqui na nossa enquete no X do @alterosaesp, está com 38%
da preferência até o instante. O Arthur Jorge com 40%. Surgiu o nome de Martim Anselmi, um argentino, com 4%. Nenhum desses aí que eu citei, Tite, Arthur e o Anselmi, 18%. Vitor Moreira. O Tite estava sendo assediado, né, sondado pelo Internacional. O Cruzeiro atravessou essa história? Pois é, Léo, uma informação que vem do Sul, né, em relação a esse Cruzeiro atravessar o Internacional. O Inter estava sim nessa negociação com o Tite, mas aí sabe do poder financeiro hoje do Cruzeiro. Então agora recua um pouco, né? Espera o desfecho dessa história para ver se volta a atenção ao Tite ou se já também busca o novo treinador. O certo, na verdade não existe certo no futebol, né? Mas a grande chance, como está na enquete do Arthur Jorge, é muito complicado, como eu disse, por questão da dívida, né, da multa que o Cruzeiro vai ter que pagar para tirar o treinador do Arraián. Então o Tite e o Pesolano correndo aí nesses dois primeiros nomes na lista. Ok, Vitor, fica aí de plantão. Fica aí de plantão e volta a qualquer momento com outras informações. Eu vou aqui no Gão para perguntar o seguinte. Eu também tenho uma pergunta. Você vai aguentar o Tite? Não tenho nada contra o Tite, só acho que é um treinador que levou a seleção brasileira a 2 derrotas em Copa do Mundo, não acrescentou mais nada depois disso, enfim. Foi até quartas de final de Copa do Mundo, né? E chegou a ganhar uma Libertadores também com o Corinthians, olhando por esse lado positivo. Quanto tempo atrás? Minha preferência é o Arthur Jorge. Mas, lembrando que nós tiramos o Leonardo Jardim, Matheus Pereira, também do futebol árabe, ou seja, são possibilidades, mas segundo o Vitor trouxe pra gente, já tem uma conversa com o Tite aí. Decisão acertada do Cruzeiro é resolver logo quem vai ser o treinador para quando os jogadores voltarem das férias já terem quem começar em uma filosofia de trabalho. Gosto do Pesolano, o trabalho dele foi fantástico no Cruzeiro, mas meu coração fica realmente dividido ali por causa do Arthur Jorge pelo trabalho que fez no Botafogo. Vitor Moreira, foi anunciado aí, foi informado, foi especulado, que quer que seja, que haveria uma reunião. Está acontecendo, agora você já está do lado de dentro da Toca da Raposa 2. Você vai participar dessa reunião, Vitor? Quem dera, hein, Léo? Mas não vamos não. Ainda tem essa expectativa dessa reunião ainda, mas a gente já está, como você acabou de dizer, aqui na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco tem essa coletiva do técnico Leonardo Jardim, que vai ser aqui na sala de imprensa. Agora só um detalhe, né, Léo, que a gente estava lembrando aqui no bate-papo, a imprensa já está aqui esperando também essa coletiva começar, de que o Gabigol, né, na coletiva de apresentação dele, naquela apresentação que o Cruzeiro chamou de apresentação cabulosa, né, ele falou dessa relação ruim em relação ao Tite, né, então tem que ver como que vai ficar também, né, essa situação toda do Gabigol, se ele fica, se ele continua, aí traz agora, aliás, tá, é o plano A da diretoria trazer um treinador que não tem uma relação tão boa assim com o Gabriel, então vamos ver como que fica toda essa situação de relação ao novo técnico do Cruzeiro também e até ao Gabriel para a sequência de 2026. Ô Vitor, a gente está recebendo informações que o muro que foi, não foi pichado, né, foi tintado. Jogaram uma tinta lá, né? Foi vandalizado. Como você explica aquilo, Fael? Aquele negócio... Esse muro, estaria já nesse momento sendo pintado de azul, Vitor. Confere essa informação? E essa tinta na sua mão, Fael? Cabe uma investigação com a gente da bancada aqui, hein? Sei não, hein? Confere essa informação? Essa informação realmente procede, Léo. Acaba que sobra, né, pro funcionário, né? Tá lá pintando novamente o muro da Toca, mas sim já tá tudo tampado ali, onde que tava aquela pichação, aquele vandalismo em relação ao Gabigol ali. Eu jamais faria isso com quem pipocou tantas vezes. Ué, você fez com o Hulk, as cobranças que você fez com ele, não? Quem fez isso aí, o Gabriel, com que eliminou, Hulk, merece Vitor Hugo, homenagem do outro? nossa hoje. Biel, como é que é? Vitor Hugo, Biel, Gente, etc. o cara nunca tinha vestido a camisa e já era muro da Toca. E teve gente que não vestiu a camisa do Atlético, que recebeu plaquinha do presidente do Atlético porque ganhou do Cruzeiro numa final de Libertadores. Eu até entendo assim. Ô, gente, é uma hipocrisia que esse Rafael Lima usa nesse programa para argumentar e contra-argumentar e só toma taca. Eu até entendo assim, homenagear, idolatrar pessoas como o Tostão, que não fazem questão de citar o Cruzeiro. Tostão é um monstro na história do A Cruzeiro. gente entende, né, esse momento, né, de indignação, né, do torcedor, né? Mas esse ato aí, né, isso é vandalismo, né? Vitor Moreira, para arrematar o seu plantão na Alterosa Esporte.
Pois é, Léo, aí a situação do Pedro é difícil porque ele tem que separar, né, o lado torcedor do lado dono, né? Dói no bolso, imagina, como você disse, um salário astronômico. O Gabigol tem contrato até 2028, então pro Gabigol sair do Cruzeiro hoje ou as partes entram em acordo, ou vai ter que ter uma multa rescisória, uma multa altíssima também. Então, aí realmente fica complicado. A gente entende, né, a frustração do torcedor, tá todo cruzeirense com raiva, enfim, do Gabigol, mas o Pedro tem que pensar 2 vezes porque dói no bolso dele, né? Na nossa enquete no X, @AlterosaESP, Vitor, o Tite está com 35% das preferências e o Arthur Jorge com 41% lidera essa enquete popular. Você aí, não ouviu nada sobre Tite chegando, nada mais definitivo, né? Todo o mistério que está todo mundo aqui querendo saber, inclusive, obviamente, vai ser perguntado hoje nessa coletiva que está marcada para 13h. É o grande assunto aqui da Toca da Raposa. Vamos ver o que disse, né? O que vai dizer o Pedro Lourenço daqui a pouco, se realmente ele vai confirmar alguma coisa.